Você sabe qual o seu verdadeiro salário? Quanto você ganha por hora, por minuto? Quanto que você ganha por ano? Coisas diferentes do que é o habitual. A gente é acostumado a olhar o nosso salário pelo holerite do final do mês, pela diária que trabalhamos. Mas a gente não esmiuça isso ou estende isso de uma forma que você compreenda mais um pouco sobre o que você ganha. Eu estava vendo uma palestra do Tiago Nigro, é o Primo Rico, é conhecido, muito conhecido na internet, e no YouTube, nas redes sociais, que ele fala muito sobre finanças. E, e já tem um tempo que ele despertou isso em mim, que é saber quanto que eu ganho, qual o meu salário, em diferentes espectros, né, em diferentes formas de falar. Não o salário que está na minha carteira, ou o salário de quando eu trabalho autônomo, mas quanto que é o meu salário em horas, quanto que é o meu salário por ano, quanto que eu ganho por ano. Só que aí aqui está o ponto-chave onde mais me pegou. Porque nós costumamos calcular o salário aquele que vem líquido para nossa conta. Mas aquele não é o nosso salário. E isso, quando você entende isso, muda muito a todas as perspectivas que você tem sobre a remuneração que você recebe. Se fala muito que o ativo mais precioso que nós temos é o tempo. O nosso tempo é algo que ele não, você não consegue prolongar, você não consegue esticar, ele é único. Você consegue ter inteligência para você fazer coisas diferentes, coisas mais produtivas nesse mesmo período. Mas o tempo em si não se estica. Então, quando a gente olha para o nosso salário, para aquilo que nós recebemos, não se fala do valor líquido que recebemos. Se fala do quanto tempo sobra daquilo que você trabalha. Como assim? Vamos entrar mais um pouco no detalhe. Eu, esses dias, estava fazendo um trabalho que estavam me pagando a duzentos reais a hora, R$ 200 o dia. E aí eu levei a minha família pra gente ir num espetinho. E aí eu conversando com minha esposa sobre isso e eu falando pra ela, aqui nessa meia hora de lanche nosso, custou meio dia de serviço. A gente gastou ao todo, gastou R$ 100. Eu, minha esposa e meus 2 filhos. Gastamos R$ 100. Então aqui custou meio dia de serviço. Custou 4 horas de trabalho. Aí a primeiro ponto, você vai olhar e falar assim, mas que cara murrinha, né? Que conta mais mesquinha é essa que você está fazendo? Mas não é a mesquinhagem, eu não deixei de fazer aquilo pela mesquinhagem. Acho que mesquinhagem é quando você, desculpa, é quando você deixa de fazer algo para não gastar dinheiro. Isso eu acho que é mesquinhagem. Mas quando você tem consciência do que você está gastando, aquilo te serve para você te orientar e te dar um passo do que você pode gastar ou não. Então, por exemplo, nós fomos nesse local e fizemos um lanche e custou R$ 100. Eu sei que se eu for toda semana lá, eu vou, no final do mês, vou estar gastando
2 dias de trabalho apenas nessa área de lazer. Quando for no final do ano, isso vai ter um montante tão grande que você vai se impressionar. Então não é para deixar de consumir ou deixar de fazer aquilo que a gente gosta. É ter consciência daquilo que a gente está fazendo. E a partir do momento que você tem consciência, automaticamente você vai deixar de fazer muitas coisas. Porque nós, no mundo capitalista e consumista que nós estamos, nós somos levados de uma forma avassaladora a consumir cada vez mais. Muitas vezes por necessidade e a grande maioria das vezes apenas pelo impulso do consumismo em si. E onde que está o fio da meada aqui do nosso papo? Depois de tudo isso, de tudo que você calculou os seus trabalhos, pagou todas as suas contas, o que de fato sobrou para o seu eu do futuro? Para você comprar o seu tempo no futuro. Que aí, quando você acumula uma condição financeira, você está comprando um futuro. Você está colocando juros compostos sobre o seu futuro. E os juros compostos, ele é uma bola de neve. Quanto mais ele vai girando, maior vai ficando a bola e chega um momento que ele consegue se retroalimentar por si só. E a gente não tem essa visão dos juros compostos, né? Como que funciona isso. Quando você começa a fazer essa conta, você vai entendendo esses juros compostos sobre o trabalho que você faz. Mas aqui ainda é uma conta que a gente fez aqui, é uma conta muito, assim, vamos dizer assim, é uma conta média. Mas quando você aprofunda mais e você soma todo o valor que você ganhou na semana, por exemplo, e divide por as 24 horas dos 7 dias da semana, você vai ter o seu salário real de quanto você está ganhando. E não das horas em si que você trabalhou. Você vê? Se você for aprofundando, se você for esticar isso, você vai ver como o trabalho, o tempo nosso vale tão pouco, né? Para quem ganha salários baixos, o tempo vale tão pouco e a gente não consegue aproveitar tanto ele assim da forma como a gente gostaria que fosse. Então, se parece mesquinhagem, pode te chamar de mesquinho, pode te chamar de mão de vaca, esses apelidos pejorativos que tem, mas você está colocando juros compostos sobre o seu futuro quando você está se preparando dessa forma. Bom, espero que esse bate-papo tenha feito sentido. Se fez sentido, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e deixa aqui nos comentários como que você calcula o seu tempo de trabalho, as suas horas de trabalho. Um forte abraço e até a próxima.